Se vocês ainda não possuem o quarto, muito fácil obtê-lo. É só vir no site da Intel, selecionar a versão Lite, que é a versão reduzida, mais grátis. E na página de download, vocês podem simplesmente vir aqui em Combine Files para baixar o instalador que já vem com todas as funcionalidades do quarto Lite e todos os dispositivos. Se vocês quiserem somente baixar as ferramentas que vocês precisam, que é o Quartus, o Model Sim e somente o dispositivo que vocês vão usar, vocês podem vir na página de Individual Files. Eu estou aqui com o Quartus Prime aberto, mas é a mesma coisa para o Quartus 2. Para a gente trabalhar com FPGA, a gente precisa de um projeto. Então, aqui a gente pode criar um projeto ou aqui em cima em File, New Project Wizard, é o mesmo botão. Se a gente clicar nele, a gente vai abrir essa janela que a gente vai colocar nossas configurações. A primeira coisa é selecionar o local onde eu quero a minha pasta. Selecionar. E aqui ele pede o nome do projeto. E a gente coloca o nome do projeto que a gente quer, Hello World no caso. Enfim, aqui ele pergunta se eu quero criar a partir de um projeto que já existe, mas não, a gente vai criar a partir do zero. Se eu quero adicionar algum arquivo que eu já escrevi em algum outro momento, mas também não, a gente vai criar do zero. E aqui é muito importante que ele pergunta qual é a placa que eu tenho. Vocês vão procurar no kit de vocês ou em qualquer especificação de chip, vocês vão digitar o número de série. No caso, o meu FPGA é esse daqui. Ele já me diz aqui que só existem essas duas opções. Um é igual e o outro é um com L, que é outra versão dele, mas eu vou colocar essa daqui, que é a que eu tenho. Em seguida a gente vem nessa aba de simulação. Agora eu não vou mostrar, mas na frente vai ver que a gente pode selecionar uma ferramenta externa de simulação, como por exemplo essa daqui. Model Sim, que é a mais utilizada dele, junto com o quarto. Se a gente clicar em Next, a gente vai ver um resumo de todas as informações e dando um Finish, a gente vai iniciar o nosso projeto. Basicamente, aba padrão, a gente precisa criar um arquivo para a gente poder digitar alguma coisa, para a gente poder fazer o nosso circuito. Bem, existem várias opções de entrada aqui para a gente fazer o nosso design. As mais usadas são o de VHDL, Verilog, System Verilog, mas também é possível entrar com algumas coisas como desenhar no circuito propriamente aqui, ó, nesse block diagram. A gente consegue também entrar máquina de estados, uma série de ferramentas e entradas que a gente pode fazer isso. Para mostrar para vocês, eu vou estar criando aqui um arquivo em System Verilog. Se vocês não entendem System Verilog, não tem problema. A intenção é só mostrar como as coisas funcionam. Aqui eu vou estar mostrando para vocês como fazer um circuito bem simples. Esse circuito aqui simplesmente é um flip-flop com reset, tal que a saída dele a cada pulso de clock vai ser dado por A XOR com B e C. A primeira coisa que a gente tem que fazer é iniciar a compilação. Ele pede para salvarmos o arquivo e aqui ele vai começar a compilação. Em geral ele pode demorar um pouquinho. Depois da compilação a gente tem essa aba, né, que é o report. E a gente vê aqui que foi tudo concluído. Nessa aba a gente tem as informações relevantes sobre o nosso design. A quantidade de elementos lógicos que foram usados, no caso aqui só foi um, meu FPGA tem 6.000 e pouco elementos lógicos. Aqui eu tenho a quantidade de registradores lógicos, a quantidade de pinos que foram utilizados, 6, e o FPGA tem 92. Uma série de informações, PLLs, a quantidade de multiplicadores embutidos que foram utilizados, aqui nenhum, e a quantidade de memória interna que o FPGA tem enquanto foi utilizado. Aqui nessas outras abas a gente tem também outras informações mais detalhadas. Eu tenho aqui, por exemplo, questões sobre compilação, questões sobre recursos usados e recursos usados por entidade. Eu tenho também informações sobre os registradores, no caso os flip-flops são registradores, né? No design que a gente tinha lá, a gente utilizou um reset assíncrono, isso está discriminado, ou seja, todas as informações básicas sobre recursos a gente tem nessa aba de Compilation Report. Algo muito interessante, mas que a gente vai deixar para depois, é a parte de Time Analyze, que é simplesmente um analisador dos tempos que o meu design está levando. Isso é muito importante na hora de projetar designs com alta velocidade. Aqui, por exemplo, a gente tem só um reporte muito simples. Meu design ele diz quais os meus clocks, no caso só tem um clock, o período e frequência
Esse valor aqui é um valor arbitrário que a ferramenta colocou, mas a gente tem que rodar ela profundamente para ter os reportes completos. Mas quando a gente rodar ela, a gente vê que a gente vai conseguir saber qual o clock máximo, a frequência máxima que o meu design pode ter. Isso tudo tem ferramentas no quarto que conseguem fazer isso. Aqui a gente vai deixar isso para as próximas aulas. Para você ter uma ideia do design como um todo, uma ferramenta muito útil é o RTL View. Aqui em Tools, a gente vem aqui e a gente consegue ver justamente o que nosso design faz. No flip-flop, tá aqui a entrada dele, a partir de todo o curso de clock vai ser A XOR com B e C. Além do RTL Viewer, eu tenho também as outras duas ferramentas, mas são basicamente equivalentes, que a gente consegue ver não com componentes, como o circuito, mas sim com as células combinacionais que seriam usadas. No caso, aquela lógica de A XOR com B e C estaria embutido nessa célula lógica da FPGA, e o flip-flop seria também utilizado uma célula de flip-flop do FPGA. A gente vê aqui, a gente tem como ver aqui as propriedades dessa célula lógica e a gente vai ver que justamente essa célula está simulando o nosso A XOR com B e C. A gente consegue ver outras informações também sobre essa célula lógica aqui na ferramenta, tabela verdade e outras ferramentas. Essa ferramenta de Technology Map Viewer e o RTL Viewer são muito interessantes para ter uma ideia do nosso design como um todo, também poder entrar no subsistema. Uma parte importante do fluxo de desenvolvimento da FPGA é a simulação. Aqui no quarto a gente tem algumas maneiras de fazer isso. Pode utilizar uma ferramenta externa, como o Model Sim, ou a gente pode utilizar uma ferramenta interna do quarto. A gente vem aqui e a gente criar um arquivo de simulação. Aqui o arquivo que a gente vai escolher é University Program VWF, é essa opção aqui. Se a gente clicar em OK, a gente vai abrir essa guia, que é simplesmente um editor de onda. Aqui no nosso editor de onda, a gente pode inserir as nossas ondas de design aqui em Insert, Node Finder, a gente listar todas as nossas ondas e selecionar elas, dando OK e OK. A gente vai ter nosso editor de onda com todas as ondas que a gente tem. Tendo as ondas organizadas desse jeito aqui, a gente pode editar esses primeiros sinais, que são entradas, só que esse O de output a gente não pode editar, justamente porque é uma saída. Então, para editar, a gente pode, por exemplo, para a função do clock, a gente tem aqui uma função de override clock, que é justamente para escrever um clock. A gente pode colocar o período, o offset e o duty cycle, aqui em OK. E no A, B e C, a gente vai colocar valores aleatórios. Como a gente pode fazer isso aqui em Random. Ele vai perguntar algumas opções, a gente vai colocar para fazer isso em intervalos fixos. Aqui o período é 10 nanosegundos, justamente que nem o clock para coincidir. Se a gente fizer isso, a gente vai ter um sinal como esse. Mesma coisa para o B, ele vai me dar outro sinal aleatório, e para o C. Para simular isso, eu só preciso vir aqui em simulação e clicar nessa opção. Ele vai perguntar se eu quero salvar a forma de onda, eu vou dizer que sim, selecionar uma pasta e ele vai dar um tempo para fazer essa simulação. Obviamente que também existe a ferramenta externa, né, o Model Sim ou outras, como o QuestaSim. Elas podem ser acessadas se a gente vir aqui em Tool e Run Simulation Tool e vir nessa opção aqui. Só que obviamente você vai ter que ter essa ferramenta instalada e você tem que colocar no seu projeto o caminho para a ferramenta. A gente vai explicar como fazer isso nos vídeos subsequentes. Como última etapa, a gente vai querer colocar nosso design no FPGA físico. Então, a primeira parte para a gente fazer isso é a gente vir aqui em Assignment e vir no Pin Planner. Salvo o Pin Planner, escolhido todos os pins, a gente pode fechar o Pin Planner e aqui na tela do quarto a gente tem que compilar novamente. Depois que foi completada a compilação, para a gente colocar o arquivo no nosso FPGA, a gente tem que vir para cá e vir até essa outra opção de Program Device. A primeira coisa que tem que aparecer aqui é o Setup, você clica nessa parte e ele tem que identificar o controlador do FPGA, o USB Blast. Você clica nele, ele vai detectar, fecha e pronto, já está aqui. Ele já vai colocar automaticamente o arquivo do seu programa. Se não, você pode vir aqui em Change File e escolher o arquivo que você quer.
Normalmente esse arquivo está na parte Output Files, que é um arquivo .soft. No caso, essa é uma compilação que vai ficar só enquanto o FPGA estiver ligado. Depois que ele desligar, esse arquivo vai sumir. Existe também a opção de fazer isso no modo Active Serial Programming. Nesse modo ele vai ficar salvo mesmo se desligar o FPGA. Aqui a gente vai mostrar como fazer com JTAG. O procedimento é bem parecido, a gente vai mostrar por caráter introdutório como fazer por JTAG. Do jeito que está aqui, a gente só precisa clicar no Start. Pronto, o arquivo já foi passado para o FPGA.